Então vamos ler Provérbios capítulo 4, verso 18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Podeis assentar, irmãos? Ou seja, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. O dia nunca clareia em um instante, mas ele começa com um pequeno raiozinho de sol. Só que tem uma questão muito importante. Ele não para. Quando ele começa, ele vai rompendo, não importa quão densas sejam as trevas, ele vai expulsando ela até que ele toma o controle. E assim é a vida cristã. Nós precisamos dar aquele passo inicial, aquele início de caminhada e propor no nosso coração o seguinte: para trás não volto. Só para frente, avançando pela fé, construindo esse convívio com Deus todos os dias, até chegar a ser a estatura do varão perfeito, aonde podemos e nos tornamos a morada, a casa de Deus. E não tem algo, irmãos, mais glorioso do que ser a casa do Deus Altíssimo, a habitação do Todo-Poderoso. É o selo na nossa vida, como falamos, acho que foi domingo passado, né? Para que foi dado o Espírito Santo. Ele foi dado para ser esse selo, para ser essa testemunha dentro de nós, essa força dentro de nós, que nos faz vencer o pecado, nos faz vencer as trevas, nos faz vencer toda a pressão. E o profeta trouxe uma mensagem com o título "Por que é tão difícil viver uma vida cristã?" E ele simplifica a resposta dizendo: é difícil por não terem o Espírito Santo. Porque sede perfeito como vosso Pai que está no céu é perfeito. Ninguém vai chegar à perfeição por conta própria. Ninguém vai chegar à perfeição por sua maneira, sua força, o seu querer próprio. Mas pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus se movendo e trabalhando dentro de nós, é que nós somos vistos como perfeito perante Deus. Mas é necessário, irmãos, que nós, como diz aquele velho hino, abre bem a porta do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Se nós convidamos alguém para entrar e não abrimos a porta, esse alguém vai ficar ali fora esperando. Às vezes a gente diz: Senhor, entra na minha vida, mas não abrimos a porta. As nossas atitudes mostram diferente, as nossas atitudes mostram que nós ainda não queremos Ele, que ainda nós queremos predominar o nosso querer, o nosso achar, o nosso jeito de ser. E nós precisamos, como disse o mensageiro, de uma matança. Ele diz assim: desde o púlpito até o zelador. Uma matança do eu, uma matança da nossa forma de ser, do nosso orgulho. E aí então nasce uma nova natureza dentro de nós, aonde Deus pode ter domínio sobre ela. Porque a pomba guiou o cordeiro até a cruz. Agora a pomba nunca poderia guiar um cabrito. Mas veja que a natureza da pomba e do cordeiro são similares, são iguais. Por isso que o Espírito Santo só vem sobre o cordeiro, só vem sobre pessoas nascidas de novo, que perdeu o seu vínculo com o nascimento natural
com o primeiro nascimento, com a natureza pecaminosa, perdeu o seu vínculo com aquele tipo de temperamento que tinha. Olha para o nosso profeta, como ele era antes e como ele se tornou depois de ser nascido de novo e cheio do Espírito Santo. A pessoa mais dócil que alguém poderia conviver, mais compreensível, mais paciencioso. Então, a obra de Deus, ela é possível e ela tem que acontecer na nossa vida. Mas primeiro nós temos que nos conscientizar. O mensageiro pregou a mensagem, convencidos e então preocupados. Se não nos convencemos, como vamos nos preocupar? Se não nos convencemos de que precisamos mudar a natureza, de que precisamos realmente ser mais do que um membro de igreja, que precisamos ter a fluência do Espírito Santo através de nossas vidas. Se não há esse convencimento, não há uma preocupação. E precisamos realmente nos preocupar em ter realmente o selo de Deus na nossa alma. Amém? E hoje eu quero falar sobre o tema obra de Deus na vida de um salvo. E aqui tem esses copos, os irmãos já viram. Vocês já têm noção do que nós vamos falar. E eu quero mostrar para os irmãos como é essa obra de Deus. Qual é o processo dessa obra de Deus? Por isso eu li Provérbios 4,18, que o caminho do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Muitas pessoas, elas vêm empolgadas para a igreja quando elas têm a revelação, por exemplo, do batismo. Quando elas têm a revelação de que Deus enviou um mensageiro nessa última era. Ou quando elas se conscientizam de que, pela forma que estão vivendo, elas serão uma alma perdida. E elas vêm, tomam uma posição, aceitam a Jesus como seu Salvador, aquele fogo, aquele ânimo, enfrentam muitas vezes situações para poder ser batizado, contradições no lar, contradições, até mesmo risco de perder o próprio casamento, porque seu companheiro ou sua companheira não aceita, não quer que dê esse passo, mas a pessoa vem, e aí ela toma essa decisão, é batizada e se acomoda, e não prossegue. Continua na igreja, mas parada naquela primeira fase. E nós precisamos chegar ao nível de receber o selo do Espírito Santo. Porque a única coisa que vai nos tirar dessa terra não é o quanto eu conheça da mensagem, não é o quanto eu seja uma pessoa boa, mas é o quanto do Espírito Santo está em mim. Porque, pense, irmãos, nós seremos transformados, um poder tomará os nossos corpos mortais. Você já parou para imaginar isso? Como que vai ser? Você vai estar ali, quem sabe, lidando no seu trabalho ou em casa, em alguma determinada função, e de repente, como uma descarga elétrica, ela atingirá você. E você será transformado. Esse corpo velho rejuvenesce. E não só rejuvenesce, mas se transforma num corpo glorificado. Um corpo onde não haverá limites para ele. Onde não precisa abrir a porta para sair para fora. Não precisa tirar o telhado para subir. Como Jesus entrava aonde os discípulos estavam, depois que ele ressuscitou, ele entrava sem que as portas fossem abertas. Isso será o que acontecerá com nós antes do rapto. Mas lembre-se que esse poder de transformação, ele não virá de fora para dentro. Ele sairá de dentro para fora. Por quê? Porque ele já estará em nós. E é o Espírito Santo dentro de nós, que está como que ele está ali
não adormecido, mas ele está ali pronto, esperando o momento de ser acionado para essa obra tão gloriosa de transformação. E a transformação, junto com ela, virá um poder de rapto, aonde você simplesmente subirá. Você irá contra a lei da gravidade, sem precisar um foguete, um avião, sem precisar nada para te impulsionar. Então tudo isso, irmãos, acontecerá mais baseado no quê? No poder que já estará dentro de nós. Que já está dentro daqueles que têm recebido o Espírito Santo. Somente esperando o momento de ser acionado. É como um portão, o portão de elevação, né, eletrônico. Você aperta o botãozinho, lá ele já aciona. Por quê? Há lá no motor um dispositivo que se comunica com esse que você tem. E assim será. Há um dispositivo dentro de nós que se comunica com aquele grande dispositivo que é o Espírito Santo de Deus. E quando ele acionar o sinal de lá, ele aciona o sinal que está aqui dentro. Então vejam, irmãos, o quanto é importante nós realmente focar nisso e dizer: eu quero, Senhor, o selo do Espírito Santo dentro de mim, para que quando chegar esse momento, eu possa ser raptado. Agora, não podemos, porque o diabo, irmãos, você tem que ter um equilíbrio. O diabo, ele trabalha das duas formas. Ou ele te acomoda, te dizendo: você já é da mensagem, você já foi tirado do mundo, está tudo bem, e não deixa você buscar por mais. Ou então, ele te põe em desespero quando você vê que precisa de mais, naquele desespero que vem pela ausência da fé, como que dizendo: como eu vou conseguir isso? Será que eu vou dar conta? Será que isso é para mim? Será que eu consigo? Não, irmãos, você tem que descansar na base da fé. É um direito teu, é uma promessa para você. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É teu. Agora, o que você tem que fazer é elevar o seu braço para tomar isso dentro de você. Se eu vou na casa de uma família e encontro eles, por exemplo, em grande dificuldade financeira, não tem nem o que pôr na panela, as crianças chorando, com fome, e eu sinto, claro, como cristão, nós vamos sentir compaixão. E aí então, digamos que eu pego ali o talão de cheque e assino, escrevo ali um valor, R$600, algo assim, e assino e digo: ó, você pode descontar isso aqui no mercado aí, qualquer um deles, e trazer aquilo que você precisa para dentro de casa. Eu vou voltar para casa, irmãos, tranquilo. Eu vou sentar na mesa e almoçar ou jantar, tranquilo, sabendo que eles também lá têm. Agora, passa uns dias, eu volto lá ver como eles estão e encontro eles em pior situação. Eu vou dizer: ué, o que aconteceu? Nós não temos condição, estamos sem trabalho, estamos sem dinheiro. Mas e o cheque que eu dei? A questão é que a gente não tem depois para pagar, ou a gente ficou constrangido, porque, irmãos, isso vai deixar a gente o quê? Nervoso. Você deu, é uma oferta, entende? Mas a pessoa não foi descontar aquilo. Assim é que Deus olha para nós. Ele nos deu, e o profeta diz na mensagem a ele ouvir, ele diz: preencha o cheque. Preencha o cheque. E ele diz: ou você está com medo de preencher? Não é a questão de assinar, porque a tua assinatura não vale, a tua justiça não vale. Mas já está, o profeta diz exatamente assim, igreja: Deus nos deu um talão de cheque assinado. E aí você pode preencher uma folha dizendo batismo com o Espírito Santo, a outra você preenche cura,
a outra você preenche paz, a outra você preenche sabedoria, você vai preencher, a outra você preenche conversão dos meus filhos, e embaixo está assinado, e no banco tem crédito. O banco dos céus nunca está sem crédito. Entende? Mas nós precisamos crer que é para nós. E não ficar olhando, mas a minha justiça, tua justiça não vale nada, o que vale é a justiça dele. Mas você tem que querer, você tem que desejar, você tem que demonstrar, Senhor, eu quero o batismo do Espírito Santo, eu não aceito essa vida desse nível baixo, onde o diabo bate na minha cara a hora que quer, usa-me a hora que quer e depois ri de mim, porque ele faz você errar, depois vem, joga na sua cara, te joga lá embaixo. Não, você precisa voar mais alto. Você precisa voar. Na mensagem, nas asas de uma pomba branca, o profeta conta que quando os americanos estavam encurralados na guerra, creio que na Primeira Guerra Mundial, e eles encurralados, creio que pelos alemães, e então foi acabando a munição deles, e eles viram que eles não tinham mais condição de sair daquela, sem que viesse ajuda de fora. Mas eles tinham um pombo-correio. Eles tinham um pombo-correio. Hoje tem rádio amador e coisas, né? Mas lá no início era assim mesmo. Então, eles escreveram um bilhete: estamos encurralados, envie-nos ajuda. E amarraram aquela mensagenzinha na patinha da pomba e soltaram. E você sabe que o pombo-correio fica, por exemplo, a companheira dele lá no local onde ela tem que levar a carta. Por isso que ela vai lá. E então a pomba bateu asas e voou. Quando ela subiu acima, os alemães viram e já deduziram, estão enviando pedido de ajuda. E eles começaram a atirar com seus rifles, e atirar na pomba, e atirar. É o que o diabo faz, irmãos. Por isso você não estranhe, quando você começa a buscar a Deus, começa a buscar o Espírito Santo, que as lutas começam a se levantar. Os problemas começam a surgir, algum desentendimento, e coisas que você não estava esperando, você saiba, o inimigo percebeu o pedido de socorro. O que eu vou fazer agora é bater a asa mais forte ainda. Eu estou indo para o rumo certo. Amém? E aí você firma os pés, o joelho no chão e diz: Senhor, agora é que eu vou em frente. E o irmão Brana disse que aquela pombinha foi batendo asa, e um tiro passou e raspou em uma de suas patinhas, mas ela não desanimou, ela continuou batendo asa. O outro tiro tirou uma parte da sua asa, penas ali da asa, e ela, machucada mesmo, bateu asas. Só que tem uma coisa, irmãos, ela não batia asas rumo ao destino, ela batia a asa para cima, para sair da altura dos tiros. E quando ela saiu da altura dos tiros, aí ela tomou seu rumo, até o destino. É isso, irmãos. Às vezes nós queremos alcançar a vitória, e estamos ainda na altura de ser atingidos. O nosso nível espiritual está baixo, e você está lutando para vencer aquela situação. Voe mais alto. Voe, cave, como falamos na quarta-feira aqui, cave mais fundo. O profeta fala que você tem que, dependendo o tamanho da cova, é o quanto de água que vai receber. É o tanto do Espírito Santo que você vai receber. Então, primeiro, irmãos, você precisa desejar. Você precisa querer. Segundo, você precisa crer que é para você. E que não é verdade do diabo, que isso está longe do seu alcance. E em terceiro, você precisa ter ação. Primeiro, você precisa desejar. Segundo, crer. E em terceiro, ação. Amém? Então veja vocês, a obra de Deus na vida de um salvo. Passamos nessa obra por 3 etapas.
Bem conhecido de nós esse tema, mas vamos recapitular esta manhã. Primeiro é a justificação, depois santificação e, por último, o batismo do Espírito Santo, que está vinculado ao novo nascimento. E o batismo do Espírito Santo é o selo na obra consumada, na sua vida, na obra da vida deste salvo. Em Romanos capítulo 8, verso 30, diz assim, ó, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Então, o que é justificação? É você perder a culpa ou a acusação daquilo que você devia. Você estava no mundo, vivendo em pecado, e você é um predestinado, e em razão da predestinação, ele te chamou. Te chamou. Lembro do testemunho do irmão Saul na live, né? Como que começou o trabalho, né, na vida dele, e comprou a Biblinha, né, e foi lendo, e foi. Isso por quê? Porque era um predestinado, então ali estava sendo chamado. E você é chamado e você vem, e aí então você se arrepende dos seus pecados, da sua vã maneira de viver, e como testemunho público desse arrependimento, você desce as águas e é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ali, você sai das águas justificado. Há uma má compreensão disso, até há hinos denominacionais que fala, entra um velho homem e sai um novo homem. Não, não é isso. Você não vai entrar uma velha criatura nas águas e sair das águas uma nova criatura. Você não vai entrar com a velha natureza e sair com a nova natureza, como um toque de mágica, entrou na água e mudou a natureza. Não. Ali você só sai justificado, e não é a água que te justifica. Uma vez eu fui chamado por um ouvinte do programa, e ele falou, eu quero ser batizado, mas eu quero ser batizado no rio que tem ali embaixo, para que a água leve meus pecados para longe. E eu disse, não, irmão, tudo bem se o senhor quer ser batizado no rio, mas não é a água que vai tirar o seu pecado. O que tira o pecado é o sangue de Cristo. Agora veja que a única coisa que aciona o sangue de Cristo para nos limpar é o arrependimento. Por isso que, antes de batizar, tem que se arrepender. Se a pessoa só vai se batizar porque achou que essa igreja é melhor do que a outra, ou porque entendeu que o batismo é diferente, ou porque os pais querem que se batize, você vai entrar um pecador seco e vai sair um pecador molhado. Mas precisa primeiro arrependimento. E então o arrependimento aciona o sangue de Cristo que limpa a tua velha vida. E você sai das águas justificado. O velho homem, a velha natureza, melhor dizendo, os velhos pecados, as tuas atitudes que você fez lá atrás, te são perdoadas. Mas aí você tem que prosseguir. Porque Pedro, ele diz no capítulo 3, verso 21, ó, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. O batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. Então o batismo nas águas não é para o despojamento da imundícia, ou seja, o batismo nas águas não vai tirar a natureza do pecado, mas sim para uma boa consciência de que eu me arrependi e que o meu passado foi perdoado. Depois que você passa pela justificação, você vai agora prosseguir. Aí está o caminho do justo.
como a luz da aurora. O segundo passo é a santificação. O que é a santificação? É remover a imundícia da carne, a imundícia da natureza do pecado. O que te fazia mentir, o que te fazia cobiçar, o que te fazia trapacear. Porque você sai dali limpo, mas a natureza está lá dentro. Veja em Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se você corta, tem uma árvore muito fácil de brotar, inclusive eu lembro quando era pequeno, que meu pai fez ali uma cercazinha e fez com palanques dessa árvore verde, cortou e fincou ali, logo estava o topo dos palanques tudo brotado. É o cinamão. Creio que é assim que chama, né? Ele é uma madeira que brota muito fácil. Então, é um tipo, a pessoa quando é batizada, digamos que aquela árvore que você tem ali na sua casa, imagina ela agora. Todos aqueles galhos, aquelas flores, aqueles frutos, se é que ela tem frutos, é como fossem os pecados teus. Cada coisa, quando você estava no mundo que você fazia de errado, soltava um novo galho. E foi crescendo aquele volume. Aí você se arrependeu, foi batizado em nome de Jesus. Cortou rente o chão. Acabou? Não. A natureza ainda está na raiz. E se você não prossegue a santificação, que é prosseguir buscando a Deus, orando, jejuando, lendo sua Bíblia, vindo aos cultos, se alimentando da palavra de Deus e deixando de se alimentar do que é errado, se você não prossegue, irmãos, aquela natureza lá da raiz brota. E daqui uns dias aquele pé de cinamão, vamos dizer, vai estar mais frondoso do que estava quando você cortou. Que a Bíblia diz, o último estado é pior do que o primeiro. Por isso, irmãos, a necessidade de nós prosseguir, buscando a Deus. A obra da santificação não é uma obra que você faz. Porque aí você iria já de imediato ver a impossibilidade de se santificar. Você não consegue matar a natureza do pecado. Você não consegue, assim como não foi você que se justificou a si mesmo. Tudo é uma obra do Espírito Santo, mas você precisa dar espaço para o Espírito Santo trabalhar. Você precisa bater, pedir, desejar. Amém? E em São João capítulo 3, versículo 3, diz assim, Jesus, quando Nicodemos foi ter com ele, Nicodemos era um sacerdote, um líder, e ele disse assim, bem sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes se o Senhor não estiver com ele. Elogiando a Jesus. Aí Jesus olhou para ele e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Nicodemos disse, como pode eu, sendo velho, entrar no ventre da minha mãe e nascer outra vez? Jesus disse, olha, estranho muito, você sendo um líder em Israel não sabe dessas coisas? Não entende distinguir o natural do espiritual? Quem é nascido da carne é carne, Jesus diz. Mas quem é nascido do espírito é espírito. Estou falando de um nascimento espiritual, Nicodemos. Mas para nascer um novo homem, o velho homem precisa morrer. Nunca vai haver dois moradores dentro da casa. E como que você mata, como o pastor sempre nos ensina, como que se mata um espírito errado? De sede e fome. Para de se alimentar. Aí está o processo da santificação. Para de se alimentar daquelas músicas, para de se alimentar daqueles livros, para de se alimentar daqueles filmes, para de se alimentar daquelas conversações erradas. E passa a se alimentar
Tenha o seu tempo, crente, diz o profeta, lê sua Bíblia e ora todos os dias. Ah, mas eu leio, depois eu esqueci. Não tem problema. Enquanto você está lendo, você está recebendo a unção na sua vida. Uma vez, alguém chegou para o sábio e disse: eu não vou ler mais minha Bíblia. Ué, por quê? Porque eu leio hoje, amanhã já esqueci. Daí o mestre disse para ele assim: faz favor para mim. Pois não. Ele disse: pega esse cesto que tem ali e vai até o riacho, enche de água e traga para mim. E o cesto estava todo sujo. Ele olhou assim, mas não quis discordar do sábio e foi. Encheu de água, colocou nas costas e conforme andava a água ia vazando, vazando. Quando chegou lá estava o cesto seco. Mestre, não, acabou, a água não para aqui. Vai de novo. E ele foi, segunda, terceira, e o mestre ia mandando, até que o mestre disse: você percebeu alguma diferença? A água não ficou aqui, não. Mas você percebeu alguma diferença? Ele disse: percebi. Ele estava sujo, agora está limpo. Ele disse: pois é. Quando a palavra entra, ela vai te limpando. Eu sei, irmãos, que nós não conseguimos guardar tudo que nós lemos, todos os cultos que nós assistimos, mas quando você está no posto do teu dever, a água limpa da palavra vai tirando a sujeira. Por isso, irmãos, tenha uma vida de oração, de leitura, de jejum. Esse é o processo da santificação, que vai matar a natureza, o bichinho lá dentro, a natureza que te fazia pecar. E depois, por último, vem então a terceira etapa, que é o batismo do Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 17. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Veja, 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Enquanto fomos batizados em nome de Jesus, nós nos tornamos parte de um corpo chamado igreja. Mas quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, nós nos tornamos parte do corpo chamado noiva. Corpo de Cristo. O batismo nas águas nos traz para fazer parte desse corpo da igreja que está encaminhada para a terra da promessa. Mas o batismo do Espírito Santo te leva a fazer parte do corpo de Cristo. Por um Espírito sois batizados, formando um corpo. Aleluias! Efésios 4,30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual está selado até o dia da redenção. Aí então o Espírito vem e sela esse novo Espírito dentro de você. Porque o novo nascimento, irmãos, num certo sentido, ele faz parte do batismo do Espírito Santo. Mas num outro sentido, ele ainda não é o batismo do Espírito Santo. Porque o novo nascimento é a nova natureza que nasce em você quando a velha natureza morre. E o batismo do Espírito Santo é a sequência. É agora quando o Espírito Santo vê que tem uma natureza compatível a ele e ele vem e sela esse novo Espírito. Vocês estão me entendendo, irmãos? Porque o profeta diz: com a velha natureza que você tinha, você não conseguia se acertar nem com você mesmo. Como que o Espírito Santo vai vir selar um espírito desse tipo? Mas pela santificação, mata o velho homem e nasce uma nova natureza. E aí então, você está pronto para receber o Espírito Santo para selar essa nova natureza. Você não pode parar quando você recebeu o novo nascimento, porque tem pessoas nascidas de novo que ficarão fora do rapto. Porque somente receberam
o novo nascimento e pararam. Você tem que prosseguir. Senhor, sela esse novo espírito, sela essa natureza nova que o Senhor tem me dado. Batiza-me, Senhor. Amém? Eu coloquei aqui esses 3 copos, os irmãos estão vendo aqui, para... Onde que liga isso aqui? Está ligado? Para mim fazer uma demonstração disso que eu estou falando, irmãos. Eu sei que essas coisas, por mais simples que sejam, ela memoriza mais na gente. Aqui está o primeiro copo. É o tipo do homem quando está lá no mundo. Ele está sujo, como um copo que você encontra no galinheiro. As galinhas ciscavam nele, tinha cocô, tinha vermes, tudo que é tipo de imundícia. E ele está sujo, vocês percebem, ó, por fora e por dentro. É o homem lá fora. Por dentro é a natureza do pecado. Por fora é a expressão da natureza que está aqui dentro expressa por fora. É o que a Bíblia diz, do que o coração está cheio, a boca fala. Então você vê por fora o que está por dentro. Aí essa pessoa suja por dentro e por fora, ela passa por isso que nós falamos ali. Ouve a palavra, reconhece que o caminho que ela está indo é o caminho da perdição, se arrepende, venha a Cristo e é batizada em nome do Senhor Jesus. Ela é justificada. Todo o seu passado é perdoado. Pode ver que está bem limpinho por fora. Passo minha mão aqui, não pega nem uma manchinha. Está limpo. Ninguém pode lhe acusar dos seus erros do passado. Foram justificados. Mas será que você, dono desse copo, que você encontrou lá no galinheiro, e você lavou ele bem por fora, você vai ter coragem de encher ele de água e beber? Por mais limpo que ele esteja por fora, você não vai fazer isso. Deus não vai encher com o Espírito Santo uma vida que foi só justificada, que foi só perdoada do seu passado. Aí você vai prosseguir no caminho do processo do trabalho de Deus, do trabalho de Deus na vida de um salvo, como eu estava dizendo, parando de ouvir coisas erradas, mudando os seus hábitos, se alimentando da palavra, orando, buscando, jejuando, vindo aos cultos. Isso é um processo, que não é de uma hora para outra. Conforme você deixa, irmãos, de colocar água naquela planta, aos poucos ela vai murchando. Ela não morre de um dia para o outro. E às vezes, você olha lá e diz, morreu. Chacoalha ela, cai todas as folhas. E aí você deixa cair água de novo, brota tudo. Parecia que estava morta, mas ainda no cerne dela ainda havia vida. Às vezes tem pessoas que parece que já morreu para o mundo, mas quando surge aquele impacto e dá uma umedecida ali, brota de novo. Nós precisamos ser morto e aniquilado por completo. Amém. A velha natureza. E esse é um trabalho do Espírito Santo em você. Não é você que vai fazer, mas você precisa abrir o teu coração e deixar que Deus faça isso. Primeiro, você precisa desejar isso. Enquanto você argumenta, porque eu sou assim, e você fala para a esposa, tem que me aturar assim, meu avô já era assim, você nunca vai alcançar. Mas aí você prossegue, como eu disse, vai se alimentando da palavra, vai vindo aos cultos, vai lendo a Bíblia, vai lendo a mensagem. Se você não sabe ler, você escuta, hoje tem a Bíblia lida, a mensagem lida, você vai ouvir, você vai ter coisas dentro de casa, ouvir boas coisas que traga a presença de Deus, e tudo isso vai abafando a velha natureza, e ela morre. E então você é limpo por dentro.
Aí agora aqui está a pessoa justificada e santificada. Mas ela está vazia ainda. E aí que o profeta disse, irmãos, que há um grande perigo. Ele diz, há um grande perigo, porque quando o espírito sai de dentro, e a Bíblia diz, ele anda por terrenos arenosos, desérticos, e não encontrando morada, ele diz, vou voltar para a minha velha casa. E ele volta e a Bíblia diz, a encontra limpa e adornada. Adornada com dons, só que não tem ainda o morador. Nasceu de novo, foi santificado, mas não prosseguiu buscando pelo batismo do Espírito Santo. O profeta diz, aí o diabo faz o quê? Entra? Não, ele fica tão feliz que ele vai e convida mais 7 para entrar. Então, quando você passa pela santificação, foi limpo por dentro e por fora, diga, Senhor, encha-me do teu Espírito Santo. Faça como era feito na igreja primitiva, e impondo as mãos sobre eles, eram cheios do Espírito Santo. É bíblico. Venha até o pastor e diga, pastor, eu tenho orado, eu tenho me consagrado, e agora eu quero que o Senhor ore por mim, para que eu seja cheio do Espírito Santo. É bíblico isso. E você receberá a oração sacerdotal, e Deus selará você com o Espírito Santo. Amém. Não significa que esse é o único meio de receber o Espírito Santo, mas é um dos meios, imporão as mãos. Você pode receber o Espírito Santo ali enquanto ouve a palavra, ou enquanto ora lá no seu quarto, enquanto está buscando a Deus, sem a imposição de mãos. Mas também é bíblico essa outra forma. Então aí quando você passou pela justificação, pela santificação, aí você está pronto, aqui está o grande Espírito Santo, né? Que nunca se acaba. E aí ele pode vir o quê? Encher você. Selar você. Aí você agora cheio do Espírito Santo, as obras que vai ser manifestada aqui dentro não serão suas, serão as obras do Espírito. A bondade, a mansidão, a benignidade, a paciência. Tudo, irmãos, vai fluir de dentro para fora. E esse Espírito Santo que te encheu está ali dentro, irmãos. E é Ele que vai te acionar para o arrebatamento, quando chegar o grande dia. Por isso, irmãos, essa caminhada na vida de um salvo, é necessário que nós esteja consciente que é bom estar na igreja, mas não é só isso que é importante. Você precisa desejar, do profundo do seu coração, crer que isso é para você. E então, buscar. Amém? Concluindo, irmãos, aqui você vai ver em Jeremias capítulo 36, versículo 24, você vai ver bem esse processo aqui. Jeremias falando. Eu vou ler do verso 24 ao 28. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Isso aponta ao quê? Quando Deus te tomou lá de fora e te trouxe para entre o povo de Deus. Verso 25. E então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de toda a vossa imundícia, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Esse é o quê? A santificação. Foi separado e preparado para um propósito. Preparado para um propósito, para ser usado por Deus. 26. E vos darei um coração novo. Depois que você, então, é purificado da velha natureza, ele diz, vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Aleluia.
esse um Espírito novo não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o Espírito. Eu olho aqui e digo, ali tem um irmão da igreja, ali tem outro irmão. Então, quando eu falo, mostra que há mais. Então, um Espírito novo é um Espírito novo para mim, uma nova natureza. Mas o Espírito mostra que só existe Ele. Agora, Espíritos novos, existem muitos. Novas naturezas. Que é dado, para você foi dado um, para o outro foi dado outro. Não sei se os irmãos estão me entendendo. E dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, ou seja, uma nova natureza, que você recebe quando você nasce de novo. Morre o velho homem e nasce uma nova natureza. E vos darei um espírito novo e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Aí está o quê? O novo nascimento. Verso 27. E porei dentro de vós o meu espírito. Primeiro, o que ele fez? Vos chamou dentre os gentios, vos chamou dentre o mundo. Depois aspergiu água e vos lavou e vos purificou, vos santificou. Depois colocou dentro de vocês um novo espírito, que é o novo nascimento. E por último, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis em meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Aí está o batismo do Espírito Santo. Porque o batismo do Espírito Santo vem para selar o novo Espírito que está em você. Para selar a nova natureza que está em você. Verso 28. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Essa última parte aqui está falando do quê? Do arrebatamento. E habitarei na terra que eu dei, e vocês serão o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Vocês viram as etapas aqui para chegar à nova terra? Primeiro, ser tirado dentre os gentios. Depois, aspergido água e ser limpos, purificado. Santificação, né? E depois, receber um novo espírito, uma nova natureza. E depois, receber o Espírito de Deus nesse novo Espírito. E depois, o arrebatamento. Então, irmãos, esta é a obra de Deus na vida de um salvo. Vamos observar, vamos meditar nisso e ver em qual dessas fases nós estamos. Se o velho homem ainda grita, se o velho homem ainda dita normas, você pode ter sido limpo por fora, mas por dentro ainda o velho homem está ali. Há alguns que já conseguiram, ao se aproximar de Deus, eliminar grande parte da sujeira aqui. Mas ainda tem manchinhas lá dentro do velho homem. E o Espírito Santo vem quando você for totalmente limpo. Mas o que nos anima, irmãos, em tudo isso, é que essa é uma obra de Deus. Não é uma obra do homem. Não é eu que vou fazer tudo isso e dizer, Senhor, agora eu estou limpo, agora o Senhor me encha. Eu não consigo. Mas o que compete a mim é o querer, é o desejar, é lutar, é fazer a minha parte. Isso Deus espera que eu faça. Porque Ele não vai arrombar, irmãos. Ele não vai se casar com a moça que não demonstra interesse por Ele. Por isso, irmãos, vamos demonstrar que realmente nós queremos. E mesmo esse demonstrar que eu quero, é Ele em mim que me faz querer. Mas eu preciso dizer, Senhor, põe em mim desejo. Senhor, eu não tenho desejo de orar, eu não tenho desejo de ler. Às vezes eu pego um jornal ali, passo horas lendo, mas eu vou pegar a mensagem, já estou cochilando. Senhor, me ajude, Senhor. Deus, irmãos, nunca vai deixar você sem uma resposta
muito menos quando você pede pelas coisas de Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos? E eu espero que isso possa ter ajudado a você a ter alento para dizer: eu quero ir mais adiante. Eu quero ir até ser cheio. Eu não quero ser um copo vazio. Eu não quero ser um vaso vazio. Eu quero ser um vaso cheio, cheio do Espírito Santo. Irmãos, igreja, olha os sinais, olha o que está acontecendo aí fora. Isso me põe em desespero, em preocupação, quando eu vejo muitas vidas simplesmente de qualquer jeito. Brigando às vezes por coisinhas, porque no negócio o irmão saiu um pouquinho melhor do que ele. Irmãos, não é hora para isso, é hora de nós expressar a natureza de Cristo. É hora de nós expressar a natureza de Cristo, porque esse Espírito Santo terá que estar dentro de nós para acionar o botão da transformação, para sermos transformados e subirmos ao encontro dele nos ares. O tempo está se esgotando. O relógio tic-tac está batendo. O que está fazendo você por esse tremendo batismo do Espírito Santo na sua vida? Para que lado está inclinado o teu coração? Que tipo de conversas você tem no teu WhatsApp? Que tipo de programas você assiste nas horas de intervalos? Vamos buscar a Deus, irmãos. Vamos desejar, Ele está pronto a executar essa obra, esse trabalho completo na sua vida, Ele está pronto. Mas nós precisamos querer, nós precisamos desejar. Preciosíssimo e eterno Deus, se eu pudesse fazer esta obra da transformação, essa obra do querer, essa obra do desespero de alma para que teu povo busque a tua presença, eu faria. Mas eu não posso, Pai, porque eu mesmo preciso do Senhor para fazer isso em mim. Por isso eu peço a Deus que o Senhor dê continuidade a isso que foi ouvido nesta manhã, e que o Senhor possa, Senhor, despertar a tua igreja nesta hora tão sombria que estamos vivendo, Pai, onde vemos famílias vivendo níveis tão baixos,